Se você gosta de lugares únicos, com histórias fascinantes e vistas de tirar o fôlego, você está no lugar certo. Hoje vamos viajar até o coração da Groenlândia, mais especificamente para uma cidade que parece saída de um conto de fadas gelado, Ilulissat. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora, porque você não vai querer perder as aventuras incríveis que ainda estão por vir. Agora, você pode estar se perguntando: Ilulissat? Onde diabos é isso? Bem, prepare-se para conhecer um lugar onde os icebergs não são só uma visão impressionante, mas um vizinho constante. Imagine só, você está ali, na sua casa, tomando seu café quente, e de repente vê um iceberg gigante passando bem ao lado da sua janela. Parece coisa de filme, não é? Mas é a realidade de Ilulissat. Localizada na costa ocidental da Groenlândia, a cidade de Ilulissat é uma das mais conhecidas e vibrantes da região. E embora não seja uma metrópole movimentada, como Nova York ou Paris, a sua pequena população de cerca de 4.500 habitantes vive em um cenário completamente único. Ilulissat está a apenas 250 quilômetros do Círculo Polar Ártico. E sim, isso significa que as coisas aqui podem ser bastante, digamos, frias. E quando eu digo frias, estou falando de um tipo de frio que faz qualquer ar-condicionado parecer um ventilador no meio de um verão quente. Mas o que realmente chama a atenção em Ilulissat, e o que torna esse lugar tão especial, são os icebergs. Eles não estão apenas no fundo do oceano, como a gente costuma ver em filmes sobre o Ártico. Não, meus amigos. Em Ilulissat, os icebergs passam praticamente ao lado das casas. Eles são como o hóspede indesejado, que por mais que você tente ignorar, sempre acaba ocupando seu espaço. No caso de Ilulissat, os icebergs, ao invés de atrapalharem a festa, são uma das atrações principais da cidade. E quem não gostaria de ter essa vista espetacular todos os dias, não é? Imagina então que você está caminhando pelas ruas da cidade e, enquanto olha para o horizonte, se depara com enormes pedaços de gelo flutuando ao lado das suas casas, iluminados pela luz suave do sol da meia-noite. E não, isso não é um truque de câmera. Em Ilulissat, o sol brilha até altas horas, criando um espetáculo de cores e luzes que torna a cidade ainda mais encantadora e um tanto mágica. Mas por mais bonita que essa paisagem seja, ela também traz desafios, que vamos explorar mais adiante. A cidade, com sua arquitetura simples e acolhedora, parece estar em sintonia com a natureza selvagem que a cerca. O que torna Ilulissat ainda mais fascinante é o fato de que ela não é apenas um destino turístico. Não, o charme de Ilulissat vai além disso. Aqui, as pessoas vivem, trabalham e compartilham suas histórias, todas imersas no gelo eterno que os rodeia. E apesar de seu tamanho pequeno, a cidade tem uma rica cultura local. Você sabia que a maioria dos habitantes de Ilulissat é composta por Inuit? Isso significa que, por mais que a cidade esteja imersa em um ambiente moderno, seus moradores têm uma conexão profunda com suas raízes, a natureza e as tradições. Aqui, a vida cotidiana está intimamente ligada ao gelo, ao mar e, claro, aos icebergs. Agora você deve estar se perguntando como alguém pode morar em um lugar tão frio e isolado. Bem, quem mora aqui sabe que, mesmo com temperaturas que podem cair para menos 20 graus Celsius durante o inverno, a beleza do lugar e a calma do ambiente fazem com que esse gelo se torne um lugar acolhedor. Afinal, em um local onde os icebergs flutuam tão perto, a sensação de se sentir pequeno diante da grandiosidade da natureza é algo indescritível. Mas e aí, você acha que a vida em Ilulissat é uma eterna maravilha gelada? Claro, tem os icebergs majestosos, mas também tem o seu lado mais desafiador. As temperaturas, por exemplo, são bem mais rigorosas do que a maioria de nós está acostumada. E os longos meses de escuridão, onde o sol não aparece por dias, podem fazer você questionar se está vivendo em uma noite eterna. Porém, mesmo com esses desafios, a vida em Ilulissat é cheia de momentos únicos que tornam a experiência de morar ou visitar a cidade uma das mais especiais que alguém pode ter. Agora, antes de seguir com a nossa jornada de descobertas, quero te pedir uma coisinha. Se você está curtindo o vídeo e quer aprender mais sobre o mistério de Ilulissat e outros destinos fascinantes ao redor do mundo, curta o vídeo e se inscreva no canal.
Assim, você nunca vai perder um novo episódio cheio de curiosidades e histórias como essa. Vamos explorar o gelo e o mistério de Ilulissat. Agora que você já conhece um pouco da cidade de Ilulissat, é hora de entender onde ela está e por que é tão especial. Afinal, esse lugar não apareceu do nada. E a sua localização, no coração da Groenlândia, tem tudo a ver com o que faz a cidade tão única. Se você olhar no mapa, vai perceber que Ilulissat está na costa ocidental da Groenlândia, um país que, apesar de ser grande, é bem pouco habitado. A Groenlândia, com suas vastas extensões de gelo, parece um grande pedaço de terra intocado, cercado pelo Oceano Ártico. Mas Ilulissat se destaca por um motivo que, provavelmente, você já está começando a perceber. Ela está incrivelmente perto de um dos maiores fenômenos naturais da região, os icebergs. A cidade está situada a apenas 250 quilômetros do Círculo Polar Ártico. E sim, eu sei que isso pode soar como algo que você só vê em filmes de ficção científica, mas é absolutamente real. Imagine viver em um lugar onde o gelo é o protagonista da paisagem e as paisagens gélidas se estendem até onde a vista alcança. Se você for um amante da natureza selvagem e das paisagens de tirar o fôlego, Ilulissat é um verdadeiro paraíso. Uma das coisas que torna a localização de Ilulissat ainda mais interessante é a sua proximidade com a famosa geleira Cermaq Quia-Gel. Ela é uma das geleiras mais ativas do mundo, e o gelo que ela libera constantemente forma os imensos icebergs que você pode ver flutuando por aí. É como se a cidade estivesse em uma posição privilegiada, com a vista para um dos maiores espetáculos naturais do planeta. Se você for visitar Ilulissat, é quase impossível não perceber o movimento do mar e das geleiras. O som constante dos icebergs se desprendendo e caindo no oceano é uma verdadeira sinfonia natural, que ecoa pela cidade. Mas, ao mesmo tempo, é um lembrete de como um mundo natural, tão majestoso, pode ser ao mesmo tempo imprevisível e desafiador. Cada pedaço de gelo que se desprende das geleiras é um sinal de que as mudanças climáticas estão se tornando uma realidade cada vez mais próxima. Para quem mora em Ilulissat, essa proximidade com as geleiras e os icebergs é, de certo modo, parte do cotidiano. E não é exagero dizer que a cidade parece estar no meio de uma das maiores maravilhas naturais do planeta. Quando você caminha pelas ruas de Ilulissat e olha para o horizonte, sempre há algo em movimento. Pode ser um iceberg flutuando tranquilamente, ou talvez o céu refletindo o brilho do gelo em um tom azul hipnotizante. De qualquer forma, a cidade está praticamente rodeada por uma natureza que não se parece com nada que vemos no resto do mundo. E agora, voltando um pouco à Groenlândia em si, você sabia que apesar da sua vasta extensão, apenas cerca de 56 mil pessoas vivem em todo o território? E em uma área tão grandiosa, o lugar onde a maior parte da população reside é ao longo da costa. Isso significa que as cidades da Groenlândia, como Ilulissat, são como pequenas joias espalhadas por uma terra de gelo e neve, isoladas de tudo o que estamos acostumados na vida moderna. O isolamento geográfico de Ilulissat também faz com que a cidade tenha uma identidade muito própria. Embora a Groenlândia tenha sido colonizada pelos dinamarqueses, os habitantes de Ilulissat mantêm uma forte conexão com suas origens inuit. Isso confere à cidade uma sensação de autenticidade que você não encontra facilmente em grandes centros urbanos. E claro, isso faz com que qualquer visita a Ilulissat seja uma verdadeira imersão em uma cultura rica e profundamente conectada à natureza. Você pode até pensar, ok, mas o que isso tem de tão interessante? Bem, imagine viver em um lugar onde você precisa olhar para o horizonte e ficar de olho em icebergs que flutuam perigosamente perto da sua casa. Para os moradores de Ilulissat, isso não é uma preocupação constante, mas sim uma característica que torna a cidade ainda mais especial. Você se acostuma a ver a paisagem sempre mudando, com os icebergs vindo e indo, trazendo consigo uma nova beleza a cada dia. Por tudo isso, a localização de Ilulissat não é apenas uma questão geográfica, mas sim uma das maiores atrações da cidade. O fato da cidade estar ali, tão perto da natureza selvagem das geleiras, transforma cada dia em uma nova aventura.
E você não precisa de um grande telescópio para apreciar a grandeza do lugar. Basta olhar pela janela. E agora, antes que eu continue explorando mais sobre a história e a vida em Ilulissat, quero fazer uma pausa para te lembrar. Se você está curtindo essa viagem até o congelante mundo de Ilulissat, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Dessa forma, você vai sempre estar por dentro de novas histórias fascinantes sobre os lugares mais incríveis do planeta. Fica com a gente porque ainda tem muito mais vindo por aí. Agora que já entendemos um pouco sobre a localização de Ilulissat, vamos falar sobre uma das maiores maravilhas naturais da região, a geleira Sermek Kuyalik. E, se você ainda não está impressionado com o que já ouviu sobre Ilulissat, prepare-se. A história desta geleira vai te deixar sem fôlego e, honestamente, um pouco com frio também. A Sermek Kuyalik não é apenas uma geleira qualquer. Ela é uma das mais ativas do mundo, o que significa que, o tempo todo, ela está se movendo, soltando enormes blocos de gelo no oceano. E acredite, esses blocos não são pequenas pedras de gelo. Não, estamos falando de gigantescos icebergs, alguns com centenas de metros de altura, flutuando para longe da costa como uma espécie de desfile glacial que nunca termina. E o melhor de tudo? Esses icebergs podem ser vistos bem de perto a partir de Ilulissat. A Sermek Kuyalik tem mais de 75 quilômetros de extensão e todos os dias despeja cerca de 20 milhões de toneladas de gelo no oceano. Isso é tanto gelo que poderia formar vários icebergs que, por sua vez, viajariam em direção ao mar de Baffin. E o mais interessante é que, apesar do processo de desprendimento ser natural, esse fenômeno tem chamado bastante a atenção dos cientistas, principalmente devido às mudanças climáticas. O ritmo com que a geleira solta o gelo tem acelerado nos últimos anos, o que pode ter consequências significativas não apenas para a Groenlândia, mas para o clima global. Imagine o seguinte: você está ali, na sua casa, tomando um café quente e, de repente, ouve um grande estrondo. Não é o som de um raio. É o som de um pedaço de gelo se desprendendo da geleira e caindo no oceano. Esse som, que pode ser ouvido de longe, é tão poderoso que parece um trovão, e é uma das características mais impressionantes da cidade de Ilulissat. Esses blocos de gelo, depois de se soltarem da geleira, começam a flutuar pelo mar. A primeira coisa que você pode perceber é o tamanho dessas torres de gelo. Alguns são tão grandes que, se você tentar olhar para eles por mais de alguns segundos, vai perceber que eles são como uma cidade de gelo flutuante, com picos, fissuras e até cavernas que se formam à medida que o gelo derrete. E como se não fosse o suficiente, esses icebergs se movem lentamente em direção ao mar de Baffin, fazendo um caminho natural em direção ao norte. Então, de repente, aquele monstro de gelo que você estava observando se distancia, como um vizinho que decide fazer uma pequena viagem. Mas, claro, ele sempre retorna. E não é só a grandiosidade do espetáculo que impressiona. O que torna a Sermek Kuyalik ainda mais interessante é o impacto que ela tem sobre o ambiente. À medida que os icebergs se desprendem, eles não apenas modificam a paisagem, mas também influenciam o ecossistema marinho. Isso acontece porque, ao derreter, o iceberg libera água doce no oceano, alterando a salinidade e a temperatura da água ao seu redor. Isso tem um efeito direto sobre a fauna e flora locais, criando um equilíbrio delicado entre o gelo, o mar e a vida que depende dele. De fato, esses icebergs são uma das maiores atrações de Ilulissat. Se você visitar a cidade, não vai ser difícil encontrar turistas ou até moradores locais admirando as enormes placas de gelo que flutuam pacificamente nas águas. E é aqui que a mágica acontece. Aqueles que visitam Ilulissat não estão apenas observando icebergs, mas estão vivenciando um dos maiores fenômenos naturais da Terra. Para a população local, que já está acostumada a ver essa maravilha da natureza, o desprendimento do gelo faz parte da rotina, mas ainda assim é algo que impressiona e nos faz refletir sobre a grandiosidade da Terra. O que talvez você não saiba
é que por mais que os moradores de Ilulissat vivam com a presença constante dos icebergs, é comum que eles ainda olhem para o horizonte e se surpreendam com a beleza do que está acontecendo ali todos os dias. Agora, se você está se perguntando, o que essa geleira tem a ver com o futuro de Ilulissat? A resposta é simples: muito. Como eu já mencionei antes, a Cermaq Kuyalik está acelerando seu ritmo de desprendimento de gelo, e isso pode ter um grande impacto, não só na Groenlândia, mas no mundo inteiro. O aumento do nível do mar, que vem sendo observado nas últimas décadas, é uma consequência direta do derretimento das geleiras. E com isso, o impacto na vida das pessoas que moram em lugares como Ilulissat pode ser significativo, principalmente com a constante mudança do ambiente ao redor. Mas antes de ficarmos aqui apenas pensando no futuro, vamos aproveitar o presente e continuar nossa jornada por Ilulissat. Não se esqueça de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda a manter nossa jornada exploratória em movimento e garante que você não perca nenhum detalhe sobre esse lugar fascinante. Se você achava que os icebergs eram simplesmente um espetáculo visual interessante, é hora de entender que eles têm um impacto muito mais profundo na vida de Ilulissat, tanto no cotidiano dos seus moradores, quanto no ambiente ao redor. A cidade de Ilulissat, rodeada por essas gigantescas massas de gelo, está em um cenário em que os icebergs são quase personagens principais da história. E não é exagero, eles são uma constante no ambiente da cidade, interferindo na paisagem, no clima e, claro, na vida das pessoas que lá vivem. Primeiro, vamos falar da coisa mais óbvia. Os icebergs são bonitos, e isso não é segredo para ninguém. Eles flutuam por ali com suas formas imponentes e, dependendo da luz, podem se transformar em uma verdadeira obra de arte natural. A luz suave do sol da meia-noite, refletida no gelo, cria uma paisagem que parece saída de um sonho. Mas, além da beleza, os icebergs em Ilulissat também têm um papel muito mais prático na vida cotidiana. E acredite, esse papel vai além do que você imagina. Imagine-se vivendo em uma cidade onde, todos os dias, você é acordado pelo som de gigantescos pedaços de gelo se desprendendo da geleira Cermaq Kuyalik. Esse som é tão impressionante que, por mais que você se acostume, ele sempre vai te lembrar da força da natureza ao seu redor. Os icebergs não são apenas uma visão, eles fazem parte do ritmo da cidade. Eles se aproximam das margens, se afastam e voltam, trazendo consigo um lembrete constante da potência do ambiente gelado. Para os habitantes locais, essa é uma experiência fascinante, mas também desafiadora. Apesar de ser uma beleza de se ver, o movimento dos icebergs pode causar alguns problemas. Quando eles se aproximam muito da costa, há preocupação com a segurança dos barcos e das embarcações que passam pela região. Afinal, embora o iceberg seja um espetáculo visual incrível, ele também pode ser um perigo. Como você deve saber, icebergs são grandes, e eu estou falando de tamanhos que podem ser inimagináveis para quem não está acostumado. E quando eles flutuam pelo mar, o risco de colisão com embarcações é algo a ser considerado. Felizmente, em Ilulissat, a comunidade tem uma grande experiência em lidar com esses desafios. Os moradores estão acostumados com a presença constante dos icebergs e as embarcações locais são projetadas para navegar com segurança ao redor dessas imensas massas de gelo. No entanto, o aumento do número de turistas que visitam a cidade também tem trazido novos desafios. Os turistas muitas vezes não têm a mesma experiência e podem não perceber a magnitude do risco envolvido. Por isso, a cidade tem investido em infraestrutura para garantir que todos, tanto moradores quanto visitantes, possam admirar a beleza dos icebergs com segurança. Além disso, os icebergs também têm um impacto importante no clima local. Quando as enormes massas de gelo se derretem no oceano, elas liberam grandes quantidades de água doce, o que pode alterar a salinidade da água e, por consequência, afetar a fauna marinha da região. Como resultado, espécies de peixes, mamíferos marinhos e aves podem ser impactadas, forçando as pessoas que vivem da pesca a se adaptarem constantemente às mudanças no ambiente marinho. E é justamente aí que entra o impacto social. Os moradores de Ilulissat, que historicamente dependem da pesca e da caça, estão vendo mudanças na disponibilidade de recursos naturais devido ao impacto dos icebergs e das alterações no ambiente marinho. Embora a cidade não dependa totalmente da pesca, a mudança nos padrões de caça e pesca pode afetar o modo de vida de muitas pessoas.
A comunidade tem se adaptado, mas não podemos negar que o clima está mudando rapidamente, e com ele, as tradições e formas de vida que há séculos sustentam as populações locais. Mas, por mais que o impacto dos icebergs seja um fator constante em Ilulissat, eles também são, de certa forma, a chave para o desenvolvimento sustentável da cidade. O turismo gerado pela beleza dos icebergs trouxe uma nova fonte de renda para a população. De passeios de barco para observar essas maravilhas flutuantes, até excursões para ver a geleira Cermek Kujalak, os icebergs têm atraído visitantes do mundo inteiro. A presença dos icebergs também deu origem a uma forte cultura de preservação ambiental. Os habitantes de Ilulissat, conscientes de que o futuro do seu ambiente depende de sua proteção, têm trabalhado para garantir que o turismo não prejudique o ecossistema local. Eles estão investindo em métodos de turismo sustentável, buscando formas de permitir que as pessoas explorem as paisagens sem danificar o ecossistema local. De fato, a vida em Ilulissat gira em torno de um equilíbrio delicado entre admirar a beleza do ambiente e proteger os recursos naturais que sustentam a cidade. E, por mais que seja um desafio, a população de Ilulissat tem demonstrado uma capacidade incrível de adaptação. Eles estão aprendendo a viver em harmonia com a natureza, aproveitando as oportunidades que os icebergs oferecem, mas também reconhecendo que o equilíbrio ambiental é essencial para garantir um futuro sustentável. Agora, já que você está se aprofundando cada vez mais na vida dos habitantes de Ilulissat, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para que você não perca os próximos capítulos dessa jornada pela Groenlândia e os segredos que ela guarda. Quem sabe no próximo capítulo você vai descobrir mais curiosidades sobre como a vida cotidiana e as tradições locais se mesclam com o gelo e o mar. Agora que você já viu os impactos dos icebergs na vida de Ilulissat, é hora de dar um passo atrás e entender como essas gigantescas massas de gelo se formam. Porque, como você já deve ter imaginado, não é como se os icebergs simplesmente aparecessem do nada. Existe todo um processo fascinante que envolve séculos de neve, compressão e, claro, a força implacável da natureza. Para começar, imagine a Groenlândia como uma grande manta de neve que cobre praticamente toda a ilha. Essa camada espessa de neve se acumula ao longo de milhares de anos, camada por camada. À medida que novas camadas de neve caem sobre as antigas, a neve mais velha começa a se compactar, transformando-se lentamente em gelo. Isso é o que os cientistas chamam de gelo glaciar, e é a base para a formação dos icebergs. Quando o gelo se acumula o suficiente, ele começa a se mover, deslizando pelas montanhas e descendo em direção ao mar. A força da gravidade faz com que o gelo se mova mais rápido à medida que ele desce. E, por mais que pareça algo calmo, o movimento do gelo é um processo lento, mas muito poderoso. Imagine a força de um rio congelado que vai moldando e alterando a paisagem ao seu redor, criando enormes fissuras e rachaduras no gelo. Essas fissuras e rachaduras são essenciais para a formação dos icebergs. Quando uma parte do gelo se solta, ele cai da geleira em grandes pedaços, e é aí que a mágica acontece. Esses pedaços de gelo se transformam em icebergs, flutuando lentamente pelo mar em direção a lugares como Ilulissat. Agora você deve estar se perguntando, ok, mas por que o gelo flutua? Isso acontece porque o gelo é menos denso do que a água líquida, então ele tem uma tendência natural a flutuar. Isso mesmo, você está vendo um iceberg flutuar porque ele é leve em comparação com a água do oceano. Porém, por mais que o iceberg pareça flutuar de maneira tranquila, ele é, na verdade, um grande e pesado bloco de gelo, grande o suficiente para ser um perigo para as embarcações, como já falamos anteriormente. Uma das características mais fascinantes dos icebergs é que cerca de 90% do seu volume fica abaixo da água, e apenas 10% aparece acima da superfície. Isso significa que, quando você vê um iceberg imenso flutuando, está apenas vendo uma fração de sua verdadeira magnitude. E se você já ouviu falar do famoso desastre do Titanic, sabe exatamente o que pode acontecer quando uma embarcação colide com um iceberg. A maior parte deles fica invisível, escondido debaixo da água. Esse processo de desprendimento de gelo da geleira Cermek Kujalak é o que mantém o ciclo de formação dos icebergs em Ilulissat. O ritmo de desprendimento pode ser impressionante, com a geleira soltando toneladas de gelo todos os dias.
Isso acontece por causa da enorme pressão que se acumula nas camadas inferiores do gelo à medida em que mais e mais neve e gelo se acumulam sobre as camadas mais antigas. Quando a pressão atinge um ponto crítico, o gelo se rompe, formando os icebergs que seguem seu caminho pelo mar. Agora você deve estar se perguntando, e o que acontece com esses icebergs depois que eles se soltam? Bem, a resposta é que eles podem viajar por longas distâncias antes de derreter completamente. O movimento dos icebergs é principalmente impulsionado pelas correntes marítimas, o vento e as mudanças de temperatura. Eles podem flutuar ao longo da costa ou até mesmo ser levados para outras partes do oceano, dependendo das condições. Mas não se preocupe, isso não significa que os icebergs de Ilulissat estão indo embora a qualquer momento. Eles fazem parte de um ciclo natural que está acontecendo há milhares de anos. O problema, entretanto, é que a aceleração desse processo tem sido observada nas últimas décadas, à medida que o clima da região está ficando mais quente, o que faz com que as geleiras derretam mais rápido do que o normal, contribuindo para o aumento do nível do mar e as mudanças nos ecossistemas locais. É curioso pensar que o que você vê em Ilulissat, com seus icebergs imponentes, é na verdade o resultado de um processo de milhares de anos. E por mais que esses icebergs possam parecer eternos, o ciclo da natureza está mudando rapidamente e, com ele, a paisagem ao redor de Ilulissat também está se transformando. A cidade e os moradores que nela vivem estão assistindo a um evento geológico em tempo real, enquanto o mundo inteiro observa o impacto das mudanças climáticas. Agora, antes de passarmos para o próximo capítulo, não se esqueça de curtir esse vídeo se você está se fascinando por esses gigantes de gelo. E claro, se inscreva no canal, pois temos muito mais para explorar nesse incrível e gelado mundo de Ilulissat. Agora que você já conhece um pouco mais sobre os icebergs e como eles se formam, vamos dar um passo para o lado congelante das coisas e entender o clima de Ilulissat. E quando eu digo clima extremo, não estou exagerando. A Groenlândia é um lugar onde o tempo não brinca de esconde-esconde. Ele faz questão de mostrar seu lado mais selvagem, muitas vezes com temperaturas que desafiam qualquer expectativa. Primeiro, é importante entender que o clima de Ilulissat é marcado por duas coisas principais: o frio intenso e as variações extremas de luz. O inverno em Ilulissat é longo, escuro e, sim, extremamente frio. Durante os meses mais rigorosos, de novembro a março, as temperaturas podem facilmente cair para menos 20 graus Celsius ou até mais baixas. Se você acha que sua jaqueta de inverno vai ser suficiente para esse tipo de clima, eu diria que talvez seja uma boa ideia investir em algo mais, resistente ao Ártico. E lembre-se, não estamos falando de um frio qualquer. Este é o tipo de frio que faz você se perguntar se sua respiração congelará no ar. Mas o inverno em Ilulissat não é só sobre o frio. Há algo ainda mais impressionante: as noites longas e sem fim. Durante os meses de inverno, a cidade experimenta o que é conhecido como noite polar. Isso significa que, por semanas a fio, o sol simplesmente não aparece. Em vez disso, a cidade é envolta em uma escuridão constante. Imagine o que é viver em um lugar onde por dias você acorda e o céu ainda está escuro como a meia-noite. É um cenário surreal e, para os habitantes locais, é uma parte intrínseca da experiência de viver no extremo norte. Porém, por mais que o inverno seja extremo e desafiador, há uma beleza única nesse período. O céu noturno em Ilulissat pode se tornar uma tela mágica de auroras boreais, um dos maiores espetáculos naturais da Terra. Quando o sol não aparece, a dança das luzes no céu se torna a principal atração, colorindo o horizonte com tons de verde, rosa e roxo. É um fenômeno hipnotizante que faz até o frio mais cortante parecer um pequeno preço a pagar pela experiência. Agora, se você acha que o inverno de Ilulissat é a parte mais desafiadora, espere até conhecer o verão. Porque sim, é possível que o verão na Groenlândia seja quase tão extremo quanto o inverno, só que de uma maneira completamente diferente. Em vez de uma escuridão contínua, o verão em Ilulissat traz consigo um sol que nunca se põe. Durante os meses de verão, a cidade experimenta o que é conhecido como sol da meia-noite.
Isso significa que o Sol não se põe por semanas, criando um ciclo ininterrupto de luz, que pode ser bastante desconcertante para quem não está acostumado a um ciclo de 24 horas de luz. Mas, apesar disso, a beleza do sol da meia-noite, refletido nos icebergs e nas águas geladas, é simplesmente indescritível. E embora as temperaturas durante o verão em Ilulissat possam ser um pouco mais amenas, com média de cerca de 5 graus Celsius, isso ainda é frio se você considerar a maioria dos outros lugares do mundo. Mesmo no pico do verão, a sensação de estar num lugar congelante ainda persiste, com o vento cortante e a umidade fria no ar. Mas é nesse clima imenso e quase irreal que a cidade e os seus moradores prosperam. O clima pode ser desafiador, mas ele também cria uma conexão única com a natureza, que, para os habitantes de Ilulissat, é o maior presente que eles podem ter. Além disso, o clima de Ilulissat também influencia a vida cotidiana de outras maneiras. A pesca, por exemplo, é uma das atividades mais importantes para os habitantes locais, e o clima gelado afeta diretamente os recursos marinhos disponíveis. O aumento da temperatura do oceano pode mudar o comportamento das espécies de peixes e mamíferos marinhos, forçando os pescadores a se adaptarem constantemente às novas condições. Esse equilíbrio entre os seres humanos e a natureza congelante é um dos pilares da vida em Ilulissat, e os moradores têm uma incrível capacidade de adaptação. Mas, por mais que o clima extremo possa parecer intimidador para quem não está acostumado, os habitantes locais são incrivelmente resilientes. Eles aprenderam a viver em harmonia com os desafios que o ambiente oferece. Para eles, o frio não é algo a ser temido, é simplesmente parte da vida, uma parte que molda sua cultura, suas tradições e até sua identidade. Agora que você já tem uma ideia do clima brutal de Ilulissat, é hora de continuar nossa jornada. Se você está curtindo essa viagem gelada e fascinante, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vamos continuar explorando os mistérios da Groenlândia juntos. Agora que falamos sobre o clima extremo e as paisagens gélidas de Ilulissat, é hora de conhecer um pouco mais sobre as pessoas que chamam esse lugar tão único de lar. E, acredite, viver em um lugar onde o gelo é parte integrante do cotidiano exige muito mais do que apenas sobreviver ao frio. As pessoas de Ilulissat têm uma história rica e uma cultura vibrante que é profundamente entrelaçada com a natureza ao seu redor. A maioria dos habitantes de Ilulissat são Inuit, um povo nativo do Ártico com raízes profundas nas tradições de caça, pesca e, é claro, nas histórias transmitidas de geração para geração. Essas tradições, que datam de milhares de anos, ainda estão muito vivas em Ilulissat, apesar da modernização que vem com o tempo. Se você perguntar a um habitante local sobre suas raízes, você provavelmente ouvirá histórias sobre como seus ancestrais viviam em harmonia com o ambiente natural, adaptando-se ao frio e à imensidão do gelo. Viver em Ilulissat não é fácil. O isolamento, o clima rigoroso e as condições de vida desafiadoras exigem uma enorme resiliência, e isso se reflete na cultura local. Mesmo com os avanços tecnológicos, os habitantes de Ilulissat ainda mantêm muitos dos costumes tradicionais que incluem a caça e a pesca. Mas não pense que é apenas sobre sustentar-se. Essas atividades têm um valor cultural profundo, conectando as pessoas à terra e ao mar e criando um vínculo espiritual com o ambiente. A caça de focas, por exemplo, é uma prática comum e tem um papel fundamental na economia local. Não se trata apenas de obter alimento, mas de um respeito profundo pela natureza e pelos animais que habitam a região. É uma atividade que envolve habilidades passadas de geração para geração, muitas vezes ensinadas desde a infância. E não se engane, a caça não é vista como um passatempo, mas como uma parte essencial da sobrevivência em um lugar como Ilulissat. Além disso, a pesca é outro pilar importante da economia local. As águas geladas da Groenlândia são ricas em vida marinha, com peixes e frutos do mar abundando nos mares ao redor de Ilulissat. Para os pescadores, a natureza imprevisível do mar significa que a cada dia eles enfrentam um novo desafio. O clima pode mudar rapidamente e a presença de icebergs ao redor torna a navegação um pouco mais emocionante, por assim dizer.
Mas por mais que a caça e a pesca sejam importantes, a cultura de Ilulissat não é apenas sobre sobreviver. É também sobre celebrar a vida, as tradições e as histórias. A música e a dança, por exemplo, são formas essenciais de expressão. O povo inuit é conhecido por sua música tradicional, que utiliza tambores e canções para contar histórias e transmitir sabedoria. A dança, que muitas vezes é realizada em celebrações e festas, é uma forma de manter vivas as histórias ancestrais e de compartilhar a cultura com as gerações mais jovens. A arte também desempenha um papel fundamental na vida cultural de Ilulissat. Muitos artistas locais se inspiram nas paisagens geladas e na vida ao redor dos icebergs. Suas pinturas, esculturas e peças de artesanato são uma maneira de conectar o presente ao passado, representando a natureza de uma forma única e bela. Se você tiver a oportunidade de visitar Ilulissat, não deixe de dar uma olhada nas lojas locais, onde essas obras de arte estão à venda. Cada peça conta uma história e reflete a conexão profunda entre os habitantes e o ambiente que os cerca. Mas o mais impressionante sobre a população de Ilulissat é sua incrível capacidade de adaptação. Apesar do clima rigoroso e dos desafios diários, as pessoas de Ilulissat encontraram uma maneira de viver bem e de aproveitar o que a natureza oferece. Eles não apenas sobrevivem ao ambiente, mas prosperam nele. A forte comunidade local, unida por suas raízes culturais e espirituais, é uma parte fundamental do charme de Ilulissat. E claro, a amizade e o espírito comunitário são essenciais em um lugar tão isolado. As pessoas de Ilulissat se apoiam mutuamente, compartilhando experiências e conhecimentos, especialmente quando se trata de navegar pelas dificuldades do clima e da vida no Ártico. Se você tiver a chance de conversar com um morador local, com certeza vai perceber a hospitalidade e a cordialidade que fazem de Ilulissat não apenas uma cidade fria, mas um lugar caloroso em termos de espírito humano. Agora, antes de continuar com nossa jornada gelada, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vamos seguir explorando as maravilhas de Ilulissat e aprender mais sobre como as tradições e a vida cotidiana se entrelaçam com os impressionantes icebergs ao redor. Em um lugar como Ilulissat, onde o clima é implacável e o isolamento é uma constante, você pode imaginar que a economia da cidade não seria exatamente tradicional. Mas como veremos neste capítulo, a economia de Ilulissat é uma combinação interessante de duas forças principais. A pesca, que tem sido o pilar da vida local por séculos, e o turismo, que tem se expandido rapidamente, à medida que mais pessoas descobrem as maravilhas da Groenlândia. Vamos começar pela pesca. Não é exagero dizer que, antes do turismo começar a se expandir na região, a pesca era a base de tudo. A cidade está localizada em uma área rica em vida marinha, com águas cheias de peixes, frutos do mar e outros recursos naturais que os habitantes locais dependem. A pesca de focas, peixes e outros animais marinhos tem sido uma parte essencial da economia de Ilulissat desde os tempos antigos. No entanto, embora a pesca continue sendo importante para a população local, o turismo tem se tornado uma força crescente nos últimos anos. A beleza impressionante dos icebergs e das paisagens geladas atrai turistas de todo o mundo, que vêm para admirar a natureza e conhecer mais sobre a vida no Ártico. Ilulissat se tornou uma das cidades mais procuradas da Groenlândia para aqueles que buscam uma experiência única de viagem. E isso tem gerado novas oportunidades econômicas para os moradores locais. Mas, é claro, a chegada de turistas traz seus próprios desafios. A infraestrutura de Ilulissat, embora acolhedora, não é exatamente equipada para lidar com grandes multidões. O número de hotéis, restaurantes e outros serviços de turismo é limitado, o que significa que a cidade precisa equilibrar cuidadosamente o número de visitantes para garantir que o turismo não prejudique o ambiente ou a qualidade de vida dos moradores locais. Para lidar com isso, a cidade tem investido em práticas de turismo sustentável, buscando maneiras de garantir que os turistas possam explorar a beleza de Ilulissat sem causar danos ao ecossistema local.
Passeios de barco para ver os icebergs, por exemplo, são uma das principais atrações turísticas. Mas esses passeios são organizados de forma a minimizar os impactos ambientais. Os turistas são incentivados a respeitar a natureza e a seguir diretrizes que protejam o meio ambiente. Além disso, as autoridades locais têm incentivado um tipo de turismo mais consciente, no qual as pessoas que visitam Ilulissat têm a chance de aprender sobre a vida local, a cultura inuit e os desafios ambientais que a cidade enfrenta. É uma forma de conectar os turistas à realidade da cidade, ao mesmo tempo que garante que a cultura e o ambiente de Ilulissat sejam preservados para as futuras gerações. E não podemos esquecer da importância do turismo para a economia local. À medida que o número de visitantes cresce, mais empregos são criados, desde guias turísticos até trabalhadores de hotéis e restaurantes. As lojas de souvenirs e os mercados locais também se beneficiam do aumento do turismo, já que os visitantes frequentemente compram artesanato local, como esculturas de gelo e itens feitos por artistas inuit. Esses souvenirs não são apenas uma lembrança do lugar, mas uma maneira dos turistas apoiarem a economia local e a arte tradicional da Groenlândia. Apesar de o turismo estar se tornando cada vez mais importante, a pesca continua sendo uma base fundamental da economia de Ilulissat. Muitas famílias ainda dependem da pesca para sua subsistência, e as técnicas tradicionais de pesca ainda são praticadas. Embora o turismo tenha trazido uma nova fonte de renda para a cidade, a pesca continua sendo a principal forma de sustento para muitos dos moradores locais. E a conexão com o mar é algo que ainda faz parte da vida cotidiana. No entanto, com o aumento das preocupações ambientais e as mudanças climáticas que afetam os ecossistemas marinhos, a pesca em Ilulissat também está sendo impactada. O aumento da temperatura da água e as mudanças nos padrões de migração dos peixes fazem com que os pescadores precisem se adaptar e mudar suas práticas. Esse é um exemplo claro de como a natureza e a economia de Ilulissat estão profundamente interligadas. O futuro da cidade dependerá em grande parte de como ela lidar com as mudanças ambientais e como equilibrará a preservação de seu modo de vida tradicional com o crescimento do turismo. A economia de Ilulissat, portanto, está em um ponto de transição. Enquanto a pesca continua sendo uma parte essencial da cidade, o turismo está se tornando cada vez mais importante, trazendo novas oportunidades e também novos desafios. O equilíbrio entre essas duas forças será crucial para o futuro de Ilulissat, garantindo que a cidade possa crescer de maneira sustentável, sem perder a sua identidade e conexão com a natureza. Agora que você tem uma ideia de como a economia de Ilulissat funciona, é hora de seguir para o próximo capítulo, onde vamos explorar mais sobre a história da cidade e como ela se desenvolveu ao longo dos anos. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A jornada pela Groenlândia está apenas começando. Agora que já falamos sobre a economia de Ilulissat e como ela está equilibrando a tradição com as mudanças trazidas pelo turismo, é hora de voltar um pouco no tempo e entender como essa cidade incrível chegou até aqui. A história de Ilulissat não começa com o turismo nem com os imponentes icebergs. Na verdade, a cidade tem uma longa e fascinante história, que está profundamente conectada com o povo inuit e sua adaptação ao ambiente gélido da Groenlândia. Tudo começou muito antes da Groenlândia se tornar um território dinamarquês. O nome Ilulissat vem do Inuit e significa iceberg, ou lugares onde o gelo se solta. O que, claro, faz total sentido, considerando o que você já viu sobre os icebergs em torno da cidade. A região foi habitada por várias culturas Inuit ao longo dos séculos, e é uma das áreas mais antigas da Groenlândia em termos de ocupação humana. Os primeiros habitantes da região eram os Inuit Paleo-Esquimos, que chegaram à Groenlândia há cerca de 4.500 anos. Eles eram nômades, caçadores e pescadores que dependiam das vastas áreas de gelo e mar para sua sobrevivência. Durante séculos, a vida em Ilulissat se baseava em um equilíbrio entre os recursos naturais e a habilidade dos habitantes de caçar e pescar, aprendendo a viver em um ambiente hostil, mas ao mesmo tempo deslumbrante. A história moderna de Ilulissat começa de fato no século XVIII,
quando os dinamarqueses começaram a estabelecer postos de comércio na Groenlândia. Eles estavam interessados em explorar os recursos naturais da ilha, especialmente a caça e a pesca. Foi nessa época que a cidade começou a crescer lentamente, se tornando um centro de comércio, principalmente devido à abundância de peixe e, mais tarde, à caça de focas e outros animais marinhos. Ao longo dos anos, Ilulissat passou por muitas mudanças. Durante o período colonial dinamarquês, a cidade experimentou um aumento no contato com o mundo exterior, mas mesmo assim, ela manteve sua conexão com as tradições locais. A cidade sempre foi um local de encontro entre a cultura inuit e a influência europeia, o que trouxe tanto desafios quanto oportunidades para os moradores. Com o passar do tempo, a cidade foi se expandindo, mas de uma maneira muito mais lenta do que as grandes metrópoles que conhecemos hoje. Ilulissat ainda preserva muito de sua arquitetura original, com casas coloridas e um ambiente intimista que parece estar em harmonia com o gelo e o mar ao seu redor. Embora o turismo tenha crescido consideravelmente nas últimas décadas, a cidade ainda mantém um charme que a torna um lugar único, onde o antigo e o novo coexistem. Nos anos mais recentes, especialmente a partir do final do século XX, Ilulissat começou a atrair mais atenção internacional. E isso foi impulsionado pela crescente popularidade do turismo na Groenlândia. Os turistas começaram a chegar, fascinados pelos icebergs e pela oportunidade de experimentar uma cultura totalmente diferente da que estão acostumados. Essa mudança trouxe com ela tanto benefícios econômicos quanto novos desafios, como já discutimos, mas também abriu um novo capítulo na história de Ilulissat, que passou a ser mais conectada ao mundo globalizado, mas sem perder suas raízes inuit. A cidade se desenvolveu lentamente e a população cresceu, mas sempre de maneira controlada, de forma a manter um equilíbrio com o meio ambiente ao redor. Hoje, Ilulissat é uma cidade moderna e, ao mesmo tempo, tradicional, onde os habitantes ainda mantêm muitas de suas práticas culturais, mas onde o turismo tem um papel fundamental na economia. Mas, por mais que Ilulissat seja uma cidade pequena em termos de população, ela tem uma importância significativa no cenário global, especialmente devido à sua proximidade com a geleira Cermaq Kujalleq, uma das maiores e mais ativas do mundo. O impacto ambiental da região, com o aceleramento do derretimento das geleiras, colocou Ilulissat no centro do debate sobre as mudanças climáticas, o que faz com que a cidade não seja apenas um destino turístico, mas também um ponto de reflexão sobre o futuro do nosso planeta. Essa história de Ilulissat, desde os primeiros habitantes inuit até os dias modernos, com o impacto do turismo e as mudanças climáticas, é um reflexo da adaptação humana ao ambiente extremo e da capacidade de se manter conectado com a natureza, mesmo em tempos de grandes transformações. Agora que você tem uma ideia do passado e do presente de Ilulissat, podemos começar a olhar para o futuro da cidade, que, embora desafiador, também oferece novas oportunidades e desafios. E, claro, antes de seguirmos para o próximo capítulo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando nossa jornada por esse lugar fascinante. Se você acha que a arte de Ilulissat se resume apenas à paisagem deslumbrante de icebergs e neve, prepare-se para ser surpreendido. Embora as vistas espetaculares da natureza ao redor da cidade sejam, sem dúvida, uma grande fonte de inspiração para os artistas locais, a cultura artística de Ilulissat é muito mais do que isso. Ela é uma fusão de tradições ancestrais, conexão com o ambiente e uma criatividade que surge da vida em um dos lugares mais inóspitos do planeta. A arte em Ilulissat não segue as mesmas regras que você pode esperar encontrar em galerias sofisticadas de cidades grandes. Em vez disso, ela é profundamente conectada ao cotidiano da cidade, à natureza e, claro, ao gelo, que rodeia a cidade. Os habitantes locais, especialmente os Inuit, têm uma longa tradição de criação artística que remonta a séculos. No passado, as esculturas de gelo eram feitas para fins cerimoniais ou como uma forma de contar histórias. Mas hoje em dia, muitos artistas locais continuam a utilizar o gelo como material para suas obras. A escultura de gelo é uma das formas mais emocionantes de arte em Ilulissat.
Artistas criam impressionantes figuras e formas a partir de blocos de gelo que são extraídos diretamente do mar ou das geleiras. Essas esculturas são muitas vezes grandes e detalhadas, e é fascinante ver como o gelo, um material efêmero, pode ser moldado em obras de arte tão intrincadas. À medida que o tempo passa, o gelo começa a derreter e a obra de arte desaparece lentamente. Mas, para os habitantes locais e para os visitantes, esse é justamente o encanto da arte de gelo. A beleza é temporária, assim como a própria cidade de Ilulissat, que vive à sombra das mudanças climáticas e do constante movimento do gelo. Mas a arte em Ilulissat não se limita apenas ao gelo. Os artistas locais também criam pinturas, esculturas de madeira e outros tipos de artesanato que refletem a vida cotidiana e a natureza ao redor. Muitas dessas peças são vendidas para turistas que visitam a cidade, oferecendo uma oportunidade para os visitantes levarem para casa um pedaço da cultura local. Além disso, os artistas de Ilulissat têm uma habilidade especial em retratar as paisagens imponentes da Groenlândia, seja o brilho dos icebergs sobre o sol da meia-noite, as auroras boreais iluminando o céu ou as montanhas geladas que cercam a cidade. A natureza, como era de se esperar, é uma grande musa. Muitos artistas locais também criam obras que abordam as questões ambientais e sociais que afetam a Groenlândia. Com as mudanças climáticas afetando diretamente a vida na cidade, é comum que as esculturas e pinturas reflitam essas preocupações. Alguns artistas, por exemplo, retratam o derretimento das geleias, simbolizando a luta contra as mudanças climáticas e a necessidade de preservação ambiental. Outros capturam a vida cotidiana dos habitantes de Ilulissat, mostrando como a cidade está se adaptando às mudanças no ambiente. Em Ilulissat, a arte não é apenas uma forma de expressão pessoal, mas também uma maneira de manter viva a história e as tradições locais. Muitas vezes, os artistas mais velhos transmitem suas técnicas e histórias para as gerações mais jovens, garantindo que a arte local continue a ser uma parte vibrante da cultura de Ilulissat. Isso inclui as famosas esculturas de gelo, que continuam sendo feitas por artistas que aprendem com os mestres da cidade. Além das esculturas e pinturas, a música também é uma forma importante de expressão artística em Ilulissat. A música tradicional inuit, com seus tambores e cânticos, é uma maneira de contar histórias e celebrar a vida. Mesmo com a chegada do turismo e da modernização, a música tradicional ainda é uma parte essencial das celebrações locais. A dança, que muitas vezes acompanha a música, também é uma forma de expressar a conexão com a natureza e com as tradições ancestrais. Os turistas que visitam Ilulissat têm a oportunidade de ver e comprar as obras de arte locais, mas também podem participar de eventos e festivais culturais, onde a música, a dança e as artes visuais se misturam em uma celebração da vida na Groenlândia. Esses eventos são uma ótima maneira de se conectar com a cultura local e de apreciar a arte que nasce de um ambiente tão extremo e inspirador. É impressionante como a arte em Ilulissat é uma expressão de resistência e resiliência, refletindo não apenas a beleza da natureza, mas também os desafios que os moradores enfrentam. Cada obra de arte, seja uma escultura de gelo efêmera ou uma pintura detalhada, carrega consigo a história de uma cidade que vive no limite do mundo, onde o frio e o gelo são companheiros constantes, mas onde a criatividade e a expressão humana continuam a prosperar. Antes de seguir para o próximo capítulo, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar a explorar a magia de Ilulissat e das outras maravilhas da Groenlândia. Temos muito mais pela frente. À medida que Ilulissat cresce como um destino turístico popular, um dos maiores desafios enfrentados pela cidade é como equilibrar o aumento do número de visitantes com a necessidade de preservar sua paisagem intocada e seus recursos naturais. É aqui que entra o conceito de turismo sustentável, algo que a cidade tem buscado implementar cuidadosamente nos últimos anos. Ilulissat é um lugar onde a natureza é sua maior atração, com seus icebergs flutuando ao lado das casas, suas geleiras majestosas e as vistas deslumbrantes do Ártico.
E claro, o turismo desempenha um papel fundamental na economia local, gerando empregos e trazendo recursos para a cidade. No entanto, com o aumento do turismo, a cidade tem enfrentado o dilema de como manter sua autenticidade e beleza natural enquanto recebe um número crescente de visitantes. O conceito de turismo sustentável em Ilulissat se baseia no respeito à natureza e à cultura local. Isso significa que, embora a cidade tenha se tornado um ponto turístico cada vez mais popular, os esforços para preservar o ambiente e garantir que o turismo não prejudique a vida local têm sido uma prioridade. A ideia é criar um modelo de turismo que permita que os turistas explorem a cidade e suas maravilhas naturais sem causar danos irreversíveis ao ecossistema. Uma das maneiras pelas quais Ilulissat tem promovido o turismo sustentável é através de práticas de baixo impacto, como passeios de barco para observar os icebergs. Esses passeios são feitos com embarcações menores e mais ecológicas, projetadas para minimizar a poluição e o impacto ambiental. Além disso, as autoridades locais incentivam os turistas a seguir diretrizes rigorosas de respeito à natureza, como não se aproximar demais dos icebergs ou das geleiras para evitar a perturbação da fauna local e a degradação do ambiente. Outro aspecto importante do turismo sustentável em Ilulissat é o incentivo à conscientização sobre as mudanças climáticas e a preservação ambiental. A cidade tem trabalhado para educar os turistas sobre os impactos das mudanças climáticas, especialmente o derretimento das geleiras, que está afetando não apenas a Groenlândia, mas o mundo todo. Muitas das atividades turísticas em Ilulissat incluem informações sobre a geologia local, o impacto das mudanças climáticas e a importância da conservação ambiental. Isso não só permite que os turistas aprendam mais sobre o lugar que estão visitando, mas também cria uma conexão mais profunda com a natureza e os desafios que a cidade enfrenta. Além disso, o turismo sustentável em Ilulissat também envolve o apoio à economia local e à cultura inuit. Os turistas são incentivados a comprar produtos locais, como artesanato, esculturas e pinturas feitas por artistas inuit. Isso ajuda a garantir que os recursos gerados pelo turismo beneficiem diretamente a população local, ao invés de serem canalizados para grandes corporações estrangeiras. O turismo em Ilulissat, portanto, é visto como uma forma de apoiar e fortalecer a cultura local, enquanto ao mesmo tempo promove a conscientização sobre a importância de preservar o ambiente. A preservação da cultura inuit também é uma parte importante do turismo sustentável em Ilulissat. As tradições locais, como a caça e a pesca, são práticas que têm sido realizadas por séculos, e os turistas são convidados a aprender sobre esses costumes de uma forma respeitosa. Isso inclui, por exemplo, a oportunidade de participar de passeios guiados, onde os visitantes podem ouvir histórias sobre a vida tradicional na Groenlândia e aprender sobre o modo de vida dos Inuit. Essas experiências ajudam os turistas a compreender a estreita relação entre os habitantes de Ilulissat e a natureza ao seu redor. Embora o turismo traga muitos benefícios para a cidade, também apresenta desafios. O aumento do número de visitantes pode colocar pressão sobre os recursos naturais e sobre a infraestrutura local. Portanto, o turismo sustentável não é apenas uma questão de garantir que o ambiente seja preservado, mas também de equilibrar as necessidades da população local com as demandas do mercado turístico. Ilulissat está trabalhando para desenvolver práticas turísticas que permitam que o turismo cresça de maneira controlada e responsável, garantindo que a cidade continue a ser um lugar que os moradores possam chamar de lar, enquanto ainda recebe turistas que vêm de todo o mundo para explorar sua beleza única. Com o aumento da conscientização sobre os problemas ambientais e as mudanças climáticas, o turismo sustentável se tornou uma prioridade, não apenas em Ilulissat, mas em muitos lugares ao redor do mundo. Ilulissat, com sua paisagem gelada e suas geleiras majestosas, serve como um lembrete de como a natureza e o turismo podem coexistir de maneira responsável se for feita a escolha certa para proteger o futuro da cidade e do planeta. Antes de continuarmos nossa jornada por Ilulissat, quero lembrá-lo de curtir este vídeo e se inscrever no canal.
Assim você não perde nenhum detalhe sobre como a cidade está se adaptando e crescendo de forma sustentável. Agora que exploramos a economia e as práticas sustentáveis em Ilulissat, é hora de abordar uma questão urgente que afeta diretamente a cidade e o mundo todo: as mudanças climáticas e o derretimento das geleiras. Enquanto os turistas chegam para admirar a grandiosidade dos icebergs, há uma realidade por trás dessa beleza que não podemos ignorar: o impacto das mudanças climáticas no ambiente local. Ilulissat, como você já deve ter percebido, está situada em um dos lugares mais frios e isolados do planeta. Mas, infelizmente, esse isolamento não a protege dos efeitos do aquecimento global. As geleiras da Groenlândia, incluindo a enorme Senmek-Kuja Lake que vimos anteriormente, estão derretendo a uma velocidade alarmante. Isso não é apenas uma estatística científica, é uma realidade que está acontecendo bem diante dos nossos olhos. O derretimento das geleiras em Ilulissat tem múltiplas consequências, e a mais visível de todas são as mudanças nos icebergs. Como você já sabe, os icebergs são formados quando enormes blocos de gelo se desprendem das geleiras e flutuam para o mar. Mas, à medida que as temperaturas globais aumentam, o ritmo com que o gelo se solta tem acelerado, causando uma série de efeitos que afetam diretamente a região. Primeiro, o aumento no derretimento das geleiras contribui para o aumento do nível do mar, que é um dos maiores desafios ambientais do nosso tempo. O derretimento do gelo na Groenlândia já está fazendo com que as águas ao redor da ilha subam, e isso tem implicações não apenas para as comunidades costeiras locais, mas também para as cidades ao redor do mundo. Um nível do mar mais alto pode resultar em inundações mais frequentes e graves em áreas baixas, afetando milhões de pessoas em todo o planeta. Além disso, o derretimento das geleiras tem um impacto direto na fauna local. Muitas espécies marinhas, como focas e baleias, dependem do equilíbrio entre a água doce e salgada do mar para se alimentar e se reproduzir. Com a grande quantidade de água doce sendo liberada pelas geleiras derretidas, a salinidade do oceano muda, o que pode afetar o ecossistema marinho de maneira irreversível. Isso pode afetar os recursos de pesca locais, que são vitais para a economia de Ilulissat, e também impactar a vida silvestre. Mas talvez um impacto mais alarmante seja o que isso significa para a própria cidade de Ilulissat. A aceleração no derretimento das geleiras representa uma ameaça à cidade, que, embora localizada em uma área aparentemente segura, está começando a ver os efeitos da mudança no ambiente ao seu redor. A alteração do equilíbrio ecológico local, com mudanças nas correntes marinhas, na temperatura da água e nos padrões climáticos, afeta diretamente a qualidade de vida dos habitantes e os recursos naturais dos quais dependem. Embora a Groenlândia tenha experimentado períodos de aquecimento e resfriamento natural ao longo dos milênios, o ritmo acelerado das mudanças atuais é motivo de preocupação. Os cientistas alertam que se as emissões de gases de efeito estufa não forem controladas globalmente, a situação pode piorar rapidamente, não apenas para a Groenlândia, mas para todo o planeta. O derretimento das geleiras é um sinal claro de que estamos lidando com uma crise ambiental que precisa ser abordada com urgência, antes que seja tarde demais. Em Ilulissat, a preocupação com o derretimento das geleiras não é apenas teórica, ela afeta a vida cotidiana. O aumento da temperatura do oceano e as mudanças nas correntes de água estão mudando a fauna e flora marinha e, por consequência, afetando os métodos de pesca tradicionais. O impacto já está sendo sentido por aqueles que dependem do mar para a subsistência. Para os pescadores locais, a mudança nos padrões de migração dos peixes e a diminuição de algumas espécies são um lembrete de que o ambiente ao redor de Ilulissat está mudando de maneira significativa. A cidade e seus habitantes, conscientes dos riscos que enfrentam, têm se dedicado cada vez mais à preservação ambiental e à conscientização sobre as mudanças climáticas. Muitos moradores participam ativamente em iniciativas de proteção ambiental, e a cidade está fazendo esforços para reduzir a sua pegada de carbono, promovendo práticas mais sustentáveis e educando os visitantes sobre os efeitos das mudanças climáticas. Além disso, Ilulissat tem se tornado um ponto focal para estudos científicos sobre o impacto do aquecimento global nas geleiras e no nível do mar. Os cientistas têm acompanhado de perto o derretimento das geleiras e a cidade se tornou um centro de pesquisa importante para entender os efeitos do aquecimento global no Ártico.
Essa pesquisa não só ajuda a entender melhor os processos de derretimento, mas também fornece dados valiosos que podem ser usados para desenvolver soluções para combater as mudanças climáticas em uma escala global. O futuro de Ilulissat está intimamente ligado ao destino das suas geleiras. À medida que a cidade lida com o impacto das mudanças climáticas, ela também se torna um símbolo de como o aquecimento global está afetando até mesmo os lugares mais remotos do planeta. A situação em Ilulissat é um lembrete de que as mudanças climáticas não são um problema distante, mas uma realidade urgente que precisa de ação agora, antes que seja tarde demais. Antes de continuarmos nossa jornada, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Vamos seguir explorando mais sobre a história, os desafios e as maravilhas de Ilulissat, a cidade onde os icebergs são uma parte vital do dia a dia. Ao longo dos capítulos anteriores, você já teve uma ideia de como o derretimento das geleiras e o aumento das temperaturas estão afetando Ilulissat. Mas a Groenlândia, como um todo, desempenha um papel muito mais importante do que apenas ser uma bela paisagem congelada. Ela está no centro das discussões sobre o aquecimento global, e o que acontece aqui tem implicações para o planeta inteiro. Agora vamos explorar o papel crucial da Groenlândia no cenário das mudanças climáticas e o impacto global desse gigantesco bloco de gelo. Quando pensamos em aquecimento global, muitas vezes imaginamos temperaturas elevadas e secas em lugares distantes. Mas a Groenlândia, com seu imenso manto de gelo, é um dos locais mais afetados por esse fenômeno e, ao mesmo tempo, um dos maiores contribuintes para as mudanças climáticas que estamos enfrentando. Por que isso acontece? Bem, é simples. A Groenlândia é o lar da maior geleira do mundo fora da Antártida, a capa de gelo da Groenlândia. Essa geleira contém cerca de 10% do gelo doce do mundo e, se ela derreter completamente, poderia causar uma elevação do nível do mar de cerca de 7 metros. E sim, você leu corretamente, 7 metros. Este é um dos maiores desafios que enfrentamos em relação às mudanças climáticas. A Groenlândia é essencial para o equilíbrio do nosso planeta e o que acontece aqui afeta diretamente a estabilidade dos oceanos e das regiões costeiras ao redor do mundo. As águas do Oceano Ártico estão aquecendo, fazendo com que a capa de gelo da Groenlândia derreta mais rapidamente do que jamais se viu na história moderna. Esse derretimento não só está contribuindo para o aumento do nível do mar, mas também está alterando as correntes oceânicas e os padrões climáticos globais. Além disso, o derretimento das geleiras da Groenlândia está liberando uma quantidade significativa de água doce no oceano. Isso não apenas altera a salinidade da água, mas também impacta o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. As correntes oceânicas são alteradas, afetando a vida marinha e, eventualmente, o clima de todo o planeta. Se o derretimento continuar em seu ritmo atual, ele pode desencadear uma série de eventos que afetam os padrões climáticos em regiões distantes, como a Europa, a América do Norte e até mesmo o Sudeste Asiático. O que acontece na Groenlândia também afeta a forma como as correntes de ar circulam pela Terra. O aquecimento do Ártico, causado pelas mudanças climáticas, está influenciando o comportamento do jet stream, a corrente de ar que regula os padrões climáticos em muitas partes do mundo. Esse efeito tem contribuído para padrões climáticos mais imprevisíveis, como ondas de calor mais extremas, secas mais intensas e tempestades mais fortes em diversas regiões do planeta. Mas por que a Groenlândia está derretendo tão rápido? Bem, o aumento da temperatura global está causando o derretimento do gelo de forma acelerada. O aumento das emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, metano e outros poluentes, está aquecendo o planeta a taxas alarmantes. O efeito de aquecimento é particularmente pronunciado nas regiões polares, como o Ártico, onde as temperaturas estão aumentando mais rapidamente do que a média global. Isso está derretendo as camadas de gelo na Groenlândia, aumentando o volume de água doce liberado nos oceanos e elevando o nível do mar. Mas, em vez de apenas focar no cenário sombrio, é importante entender o que está sendo feito para lidar com esse problema.
A Groenlândia, juntamente com outros países do Ártico, estão começando a investir em soluções que podem ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Isso inclui a implementação de políticas mais rigorosas para reduzir as emissões de carbono, a promoção de tecnologias de energia limpa e a busca por maneiras de adaptar as comunidades locais às mudanças que já estão em andamento. Além disso, a Groenlândia tem se tornado um centro importante de pesquisa científica sobre as mudanças climáticas. Cientistas de todo o mundo estão indo para a região para estudar as geleiras e o impacto das mudanças no Ártico. Essa pesquisa não só ajuda a entender melhor o comportamento das geleiras, mas também fornece dados cruciais que podem ser usados para prever como as mudanças climáticas afetarão o resto do planeta. O futuro da Groenlândia e, em grande parte, do nosso planeta está profundamente entrelaçado com a saúde das suas geleiras. Se conseguirmos controlar as emissões de gases de efeito estufa e implementar estratégias para limitar o aquecimento global, ainda podemos evitar os piores cenários. Mas se continuarmos no ritmo atual, o derretimento das geleiras da Groenlândia pode ser irreversível, com consequências devastadoras para gerações futuras. Ilulissat, como uma das cidades mais próximas da geleira Sermex-Kuhelek, é um dos pontos de observação mais importantes para entender o impacto das mudanças climáticas. O derretimento da geleira e o movimento constante dos icebergs são um reflexo do que está acontecendo em grande escala, não só na Groenlândia, mas em todo o planeta. E enquanto os icebergs continuam a flutuar ao redor de Ilulissat, eles são um lembrete constante de que o futuro do nosso planeta está em nossas mãos. Agora, antes de seguirmos para o próximo capítulo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar de perto como a Groenlândia está lidando com os desafios das mudanças climáticas e o impacto que isso tem no mundo todo. Agora que exploramos os aspectos naturais e ambientais de Ilulissat, vamos olhar para a vida cotidiana na cidade. O que é viver em um lugar onde os icebergs são uma presença constante, onde o sol da meia-noite ilumina o céu por semanas a fio e onde a natureza imponente molda não só as paisagens, mas também o modo de vida? A vida em Ilulissat é, sem dúvida, única e cheia de desafios, mas também tem uma beleza incomparável que só pode ser encontrada no fim do mundo. Viver em Ilulissat não é para qualquer um. A cidade está localizada em um dos lugares mais isolados da Terra e a maioria das pessoas que escolhe viver ali o faz por uma conexão profunda com a natureza e com a cultura local. Para quem está acostumado à vida urbana, com ruas movimentadas, shoppings e grande acesso a tudo, a vida em Ilulissat pode parecer desafiadora. Mas para os que escolhem viver ali, a cidade oferece algo que nenhuma metrópole pode: paz, tranquilidade e uma imersão completa em um ambiente natural intocado. Durante grande parte do ano, as condições climáticas em Ilulissat podem ser implacáveis. O inverno, que dura de outubro a março, é rigoroso. As temperaturas podem cair a até menos 20 graus Celsius, com longas noites polares em que o sol desaparece completamente do horizonte por semanas a fio. Para os moradores locais, isso significa noites intermináveis, muitas vezes com uma sensação de isolamento ainda mais intensa. No entanto, para muitos, esse período é uma parte essencial da experiência de viver na cidade. O inverno oferece a oportunidade de se conectar profundamente com a natureza e com a comunidade local, longe das distrações do mundo moderno. Porém, mesmo com os desafios do clima, a vida em Ilulissat tem seus próprios encantos. Durante o verão, quando o sol não se põe, a cidade é banhada por uma luz constante e suave, criando uma atmosfera mágica. O sol da meia-noite ilumina a paisagem, refletindo os icebergs em um espetáculo visual que parece saído de um sonho. Nesse período, as pessoas passam mais tempo ao ar livre, aproveitando as paisagens deslumbrantes e participando de atividades como caminhadas, pesca e passeios de barco. Esse é o momento em que os moradores de Ilulissat mais interagem com os visitantes, compartilhando sua cultura, suas tradições e, claro, sua ligação com a natureza. A vida cotidiana em Ilulissat também está intimamente ligada ao mar. Para os pescadores locais, o oceano não é apenas uma fonte de sustento, mas um modo de vida.
Eles dependem da pesca e da caça para sua sobrevivência, e a natureza do mar varia com as estações. Durante os meses mais quentes, a cidade experimenta uma abundância de frutos do mar e muitos moradores ainda praticam métodos tradicionais de pesca passados de geração em geração. A caça, que também é uma prática importante, é outro aspecto fundamental da vida em Ilulissat. No entanto, por mais que essas atividades sejam vitais para a economia e a cultura local, elas também estão em constante adaptação devido às mudanças no ambiente causadas pelas mudanças climáticas. Mas a vida em Ilulissat não se resume apenas ao trabalho e aos desafios do clima. A cidade também tem uma rica vida cultural e social, com festas, celebrações e um forte senso de comunidade. A música, a dança e as tradições inuit continuam a desempenhar um papel importante nas festividades locais. Por exemplo, o famoso festival Arctic Winter Games, realizado em várias cidades do Ártico, traz atletas e artistas de todas as partes do norte, celebrando a cultura e a vitalidade das populações locais. Em Ilulissat, o senso de comunidade é forte, e as pessoas se ajudam mutuamente para enfrentar os desafios do isolamento. Embora a cidade tenha se modernizado ao longo dos anos, com mais infraestrutura e acesso à tecnologia, muitos aspectos da vida em Ilulissat permanecem fiéis às suas raízes inuit. A convivência com a natureza, o respeito pelas tradições e a conexão com o ambiente ao redor são partes essenciais do cotidiano. E para os habitantes, viver em Ilulissat é mais do que apenas sobreviver ao frio e ao isolamento. É uma experiência profunda que os conecta com o mundo natural de uma forma que poucas pessoas em outros lugares do mundo têm a oportunidade de experimentar. Além disso, há algo especialmente mágico sobre a vida no fim do mundo. Talvez seja o silêncio profundo que domina a cidade quando o vento gélido sopra, ou a sensação de estar completamente imerso em um cenário intocado, onde a vida segue o seu curso de acordo com as forças da natureza. Em Ilulissat, você não tem que se preocupar com o ritmo frenético do mundo moderno. Aqui, a vida é simples, mas significativa. E isso é algo que muitos moradores e visitantes adoram sobre a cidade. Claro, viver em Ilulissat também significa lidar com seus desafios. A cidade, por ser pequena e isolada, tem uma infraestrutura limitada. O acesso a bens e serviços pode ser mais difícil do que em outras partes do mundo. Mas, para quem escolhe viver ali, essas dificuldades são compensadas pela oportunidade de estar em um dos lugares mais únicos do planeta, cercado pela grandiosidade da natureza e pela tranquilidade do Ártico. Antes que sigamos para o próximo capítulo, lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Vamos continuar explorando a vida em Ilulissat e tudo o que torna essa cidade tão fascinante. Chegamos ao último capítulo de nossa jornada por Ilulissat, essa cidade mágica e única, onde os icebergs flutuam ao lado das casas e a natureza selvagem é uma presença constante. Ao longo dos últimos capítulos, exploramos os maravilhosos aspectos de Ilulissat, desde a majestosa geleira Sermek Kujalek até os desafios das mudanças climáticas e as soluções de turismo sustentável. Agora chegou a hora de refletirmos sobre o futuro de Ilulissat e o papel que essa cidade desempenha no grande cenário das mudanças globais. O futuro de Ilulissat está intrinsecamente ligado às forças da natureza, mas também à capacidade de adaptação dos seus habitantes. A cidade, como muitas outras em regiões polares, enfrenta desafios significativos devido às mudanças climáticas, com o aumento do derretimento das geleiras e o impacto no ecossistema local. À medida que o ritmo do derretimento acelera, o impacto da perda de gelo não é apenas ambiental, mas também econômico e social. A pesca, a caça e o turismo são atividades essenciais para a cidade, e qualquer alteração no equilíbrio natural pode afetar a vida cotidiana dos habitantes. Mas, apesar dos desafios, há motivos para otimismo. Ilulissat tem mostrado uma impressionante capacidade de adaptação. A cidade tem trabalhado para incorporar práticas de turismo sustentável, reduzir sua pegada de carbono e garantir que sua economia seja resiliente a mudanças.
O desenvolvimento de infraestrutura mais verde, aliado a uma conscientização crescente sobre as mudanças climáticas, permite que Ilulissat continue a prosperar sem sacrificar sua relação com o ambiente. O turismo sustentável, em particular, tem sido uma das chaves para garantir que Ilulissat não perca sua identidade e beleza natural, ao mesmo tempo em que gera oportunidades econômicas para os seus moradores. A conscientização crescente sobre a preservação do meio ambiente e as atividades locais, como a pesca e o artesanato, também ajudam a reforçar o papel da cidade como um modelo de equilíbrio entre progresso e preservação. Porém, o futuro de Ilulissat também depende da ação global sobre as mudanças climáticas. Como a cidade está na linha de frente da crise ambiental, o que acontecer em Ilulissat pode ter implicações em nível global. Se as temperaturas globais continuarem a subir e as geleiras continuarem a derreter, o aumento do nível do mar será uma realidade cada vez mais difícil de ignorar. O que estamos vendo em Ilulissat é um microcosmo dos problemas maiores que enfrentamos em todo o planeta, e é uma chamada urgente para a ação climática global. Enquanto isso, a população de Ilulissat continuará vivendo de forma resiliente, adaptando-se às mudanças que o ambiente ao seu redor apresenta. A conexão profunda entre os habitantes e a natureza ao seu redor é uma fonte de força. Eles sabem que a vida em Ilulissat é difícil, mas também sabem que há algo único e precioso em viver em um lugar onde a beleza natural e a simplicidade da vida cotidiana estão sempre ao alcance. O que os icebergs de Ilulissat nos lembram é que a natureza é ao mesmo tempo majestosa e efêmera. Eles são grandes e poderosos, mas também são vulneráveis. O futuro dos icebergs e de Ilulissat está nas mãos de todos nós. Se cuidarmos do nosso planeta, podemos garantir que as gerações futuras ainda terão a chance de ver esses gigantes de gelo flutuando ao lado das casas da cidade. Mas, se continuarmos no caminho atual, as paisagens que hoje tomam nosso fôlego podem desaparecer mais rápido do que podemos imaginar. Como visitantes ou moradores, todos temos um papel a desempenhar. Se você se sente tocado pela beleza de Ilulissat e pela importância da preservação ambiental, compartilhe esse conhecimento. Converse com outras pessoas sobre a importância de proteger o nosso planeta e apoiar práticas sustentáveis em todos os aspectos da vida. O futuro de Ilulissat, assim como de muitas outras partes do mundo, está nas nossas mãos. Agora, antes de nos despedirmos, quero agradecer por ter acompanhado essa jornada até o fim. Se você gostou de explorar as maravilhas de Ilulissat e aprender sobre os desafios e as oportunidades que a cidade enfrenta, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Vamos continuar a explorar o mundo juntos e, quem sabe, visitar outros lugares fascinantes como esse. Até a próxima aventura!